Eita, e aí, pessoal? Tudo bem? Como é que eu faço pra tirar esse filtro aqui, gente? Não consigo. Peraí. E aí, gente, tudo bom? Filtro menos fake aqui. Eu também não precisa da gente fazer maquiagem, né? Tô tentando achar um aqui, mas não tô conseguindo. Vou deixar esse mesmo. Só que tá meio escurinho. Ei, Jana, tudo bem? Ah, eu vou deixar esse mesmo. Ah, vou deixar assim. Vou deixar assim. Melhor. E Jéssica, vamos esperar a Lina entrar aqui pra gente chamar, pra eu contextualizar, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Quem tá entrando aí ainda de curiosidade, não sabe bem do que a gente vai falar, a gente vai conversar sobre People Analytics com a Great Place to Work, com a cientista de dados deles hoje. Ela manja muito do assunto e a gente vai fazer um introdutório pra gente conseguir entrar com tudo no RH Talks na semana que vem, né? Porque a gente vai subir bastante a régua e vamos conseguir falar sobre assuntos bem legais. Bom, acho que a Alina já tá pronta aqui. Aguardar um pouquinho. Oi, oi, Olá, tudo bem? tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Você me escuta direitinho? Escuto sim. Perfeito. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui. Já estava mais ou menos introduzindo para a galera o que a gente vai falar, mas vou trazer um pouco mais de detalhes, né? Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Martins, eu lidero aí projetos de RH junto à Vertical de RH do TD, que é uma startup de educação focada em transformação digital. E aí, hoje, né, eu lidero aqui também os conteúdos do RH Prime, todos que vêm aqui pelo Instagram, enfim. E hoje a Lina da Great Place to Work, né, que é também cientista de dados lá, para conversar um pouquinho com a gente sobre People Analytics, né, para a gente tentar nivelar um pouquinho esse assunto, para a gente entrar na semana que vem falando no RH Talk, subindo bastante a régua e aprofundando na prática nos assuntos e nos cases que a gente vai trazer. Lina, seja muito bem-vinda. Super obrigada pela sua participação. Já já vou pedir para você se apresentar. Queria só avisar para quem está assistindo a gente que a gente tem um roteirinho para seguir. A gente se preparou para estar aqui com vocês. Mas, se vocês quiserem ir fazendo comentários, perguntas, eu vou tentando acompanhar aqui também, respondendo e pedindo a Lina. Combinado? Bom, então vamos lá, Lina. Conta pra gente um pouquinho sobre você. E para quem não conhece a Great Place to Work, conta um pouquinho também, por favor. Muito bom, boa noite, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite, Jéssica. Meu nome é Lina, né, sou cientista de dados do GPTW e eu trabalho com Analytics. Então, como a gente trabalha com pessoas, acaba sendo o People Analytics, que é o nosso tema aqui, e também para a semana que vem o grande evento. O GPTW, né, para quem nunca ouviu falar ou então conhece, mas não sabe exatamente o que nós fazemos, nós somos uma consultoria global e trabalhamos, né, apoiando as empresas a atingirem melhores resultados por meio de pessoas. Então, nós temos essa premissa, né, essa missão de transformar organizações por meio de melhores ambientes de trabalho. E são as pessoas, os gestores que fazem e constroem todos os dias esse ambiente que é o que a gente faz, né, no nosso dia a dia, o nosso trabalho. Perfeito. Bom, vamos começar. O que é na sua visão People Analytics, né? Pensando em tudo que você vê das empresas, tudo que você faz hoje, tudo que você já estudou. Vamos tentar simplificar um pouquinho e nivelar para quem está ouvindo a gente do que se trata o People Analytics? Sim, People Analytics, nos últimos tempos tornou-se bastante comum, muito falado, e ele é um termo em inglês, mas que nada mais é, né, o trabalho de dados com pessoas. Né? Pode parecer um paradoxo, mas a ideia é essa: quanto mais dados nós tivermos sobre as pessoas, mais nós conseguimos entendê-las e melhor a gente consegue fazer. Né? Então, é a ciência de dados contribuindo para o trabalho com pessoas. E os dados não são só números, né? Os números são também parte de dados, claro, e nós conseguimos medir vários números de pessoas, que é por meio de atitudes, por meio de comportamentos, opiniões que as pessoas colocam, e nós podemos ouvi-las por meio desses valores que são representados
por, né, pensamentos e opiniões que nós temos, mas também são dados qualitativos, né? As pessoas têm muito a dizer sobre o que elas acham sobre o seu trabalho, sobre o que elas acham sobre as suas lideranças, elas colocam isso por meio de relatos, por exemplo, e também conseguimos avaliar todos esses tipos de conteúdo. Perfeito. Como a gente conversou, né, para alinhar um pouquinho do que a gente falaria aqui, você trouxe um exemplo que eu achei bem legal, que eu acho que é uma forma prática da gente conseguir entender a importância de se trabalhar com dados e de levar de fato esse mindset para dentro do RH, tá? E aí eu vou trazer um pouquinho aqui do que você falou e queria que você comentasse. Diversidade, Uhum. por exemplo, é um tema que a gente tem tratado muito, que tem muito se falado, ainda com muito, né, com muitas questões ainda a serem estudadas, entendidas, porque muita gente às vezes fala de diversidade, mas ainda não entende tão bem, né, como trabalhar isso dentro das empresas e acaba levando como pauta, né? Precisamos trabalhar diversidade. E aí precisamos por quê? Né? Eu acho que os dados eles podem nos ajudar nisso, né? Por que que a gente precisa trabalhar isso? Qual que é o nosso mapa? Quais são as hipóteses? O que que a gente pode trazer de solução e como que a gente resolve, né? Isso nos torna mais estratégicos, concorda? Concordo totalmente, né? Os dados vão só comprovar aquilo que a gente quer dizer, né? Muitas vezes a gente sente ou tem alguma impressão que alguma coisa está acontecendo, mas os dados só vão fazer com que a gente consiga realmente confirmar aquilo que a gente está percebendo. E às vezes até o contrário, né? Às vezes eles não confirmam, eles dizem outra coisa. E é importante também, né? Aquilo que a gente, nem sempre aquilo que a gente tem como intuição é verdadeiro. Então, um exemplo que, né, você comentou sobre diversidade, tem empresa que às vezes o RH identifica que, né, tem algum problema com diversidade, que algumas pessoas não se sentem confortáveis ou não se sentem bem, né, no seu dia a dia, ou então estão se sentindo discriminados, e leva isso à frente, leva isso para a diretoria. E aí, vamos dizer assim, né, o diretor, ele pode dizer, eu não sinto esse tipo de ambiente, né, ele não sente, mas será que ele não é parte do grupo da maioria, né? Às vezes a empresa é de maioria de homens, maioria de brancos, maioria, né, heterossexual, que às vezes, né, discrimina os não heterossexuais, por exemplo. E ele, claro, na visão dele, ele sente que não tem nada de errado, né, ou nada de desconfortável. Mas quando a gente leva esses dados, por exemplo, né, a gente vê uma média alta de pessoas que se sentem bem tratadas de acordo com a sua cor, de acordo com o seu gênero, mas quando a gente olha o que as pessoas falam, né, daquele grupo minoritário, eles se sentem, né, sim, prejudicados, né, eles não sentem que o ambiente é o mesmo. Então, por isso que nós falamos muito né, desse GPTW for All, porque nós entendemos que todos precisam sentir que o ambiente, né, é tão bom para todos. Perfeito. Pessoal, desativei os comentários aqui, estavam pedindo aqui, porque atrapalha, né? Eventualmente, quando são duas pessoas, acaba atrapalhando. Então, as perguntas que vocês quiserem mandar, manda na caixinha de perguntas. E em alguns momentos específicos, eu vou abrindo aqui os comentários para vocês também, tá? Mas é só para não atrapalhar quem está assistindo aí também. Bom, vamos falar um pouquinho, Lina. Assim, eu acho que muita gente, às vezes, acaba utilizando como discurso o tamanho da empresa, ou porque é muito pequeno, não preciso trabalhar com os dados pequenos, ou é difícil trabalhar dados porque somos muito grandes, né? Temos muitos colaboradores, muitos dados, muitas questões, né? E acaba, às vezes, tirando a oportunidade de trabalhar com isso e trazer insights importantes e estratégicos, né? É óbvio que são cenários diferentes e que a gente precisa agir de maneira diferente, mas é possível para todo mundo, né? Acho que todo mundo tem que, de alguma maneira, conseguir dar conta de trabalhar com os dados que já foram produzidos, produzir novos dados e tomar decisões com base neles, né? Uhum. Isso acaba sendo um problema, né, trabalhar com dados para qualquer empresa, né? Quando é pequena, ela costuma dizer que não tem os dados, e quando é muito grande, ela capta muitos dados e não sabe o que fazer com tanta informação. E no fim, né, a gente vê que é importante para todos e trabalhar com, né, o máximo de aproveitamento com esses dados que a empresa tem. Então, é muito comum que ela já tenha várias informações, talvez não estejam bem tratadas, né? Segundo o estudo da IBM, inclusive essa informação está no nosso guia sobre People Analytics, né, na página do GPTW, 20% dos dados são estruturados dentro de uma empresa. Então, 80% são várias informações,
né, a gente costuma chamar de bando de dados, né, estão ali, mas eles não dizem muita coisa, que se forem tratados nós conseguimos aproveitar, e somente 1% é realmente utilizado pelas empresas, né, de uma forma inteligente, de uma forma que traga algum tipo de direcionamento. E, e a ideia é que nós conseguimos aproveitar mais, né, que seja muito mais do que 1%, no sentido de o que é que eu tenho, né? Será que a empresa tem, por exemplo, controle de frequência? Para que isso, né, é importante? Se não é relevante, a gente não precisa, né, da informação. Então, uma informação que não é utilizada, ela não é interessante, né? Mas quanto mais dados nós tivermos, mais a gente consegue fazer análises ou então tentativas, né, de cruzamentos, qualquer tipo de estatística que leve a descobrir alguma coisa, né? E nem sempre o que a gente descobre é tão óbvio, né? Muitas vezes as explicações estão em variáveis que nós não pensávamos, não, né, não estaríamos focados naquilo, mas quando entra numa análise também pode ser uma grande descoberta. Uma pequena empresa pode aproveitar os dados, por exemplo, dados demográficos dos funcionários, que ela consegue coletar de uma forma muito mais fácil e simples do que uma grande empresa, e entender como que ela sente, por exemplo, no dia a dia, né, a forma como ela vai para o trabalho, será que ela influencia, né, a forma com que, não sei, a estrutura, né, da família, enfim, várias informações que às vezes podem levar a algum caminho, né, uso de benefícios, então, nesse sentido. E uma grande empresa, ela costuma ter mais dados, só que ela precisa realmente focar, né, saber o que ela quer buscar, senão ela também não consegue encontrar nenhum tipo de informação relevante. Você trouxe a questão de serem dados estruturados. Existe uma classificação, né, do que são dados estruturados, sendo estruturados, enfim. Traz para a gente um pouquinho disso, só para a gente entender tecnicamente, né? Sim, os dados estruturados são quando nós temos as informações bem completas, né, e de uma forma que eu Com- consigo categorizar. Completas para responder uma pergunta em específico? Completa em que sentido? Isso, completa de grande parte dos funcionários, por exemplo, de grande parte das variáveis que eu estou medindo, e também de uma forma que esteja categorizada, padronizada, né? Chutando aqui, vou falar de uma forma simples, né? Vamos supor que eu quero saber se o funcionário, há quanto tempo o funcionário está na empresa. É uma informação que eu posso utilizar para algum tipo de análise. Só que eu tenho respostas que estão em dias, que estão em anos, que estão com data de ingresso, né? Então, cada informação de um funcionário está de um jeito diferente. Um está escrito por extenso e eu preciso trabalhar para estruturar. Eu quero, por exemplo, tudo na mesma medida. Eu quero tudo em meses, por exemplo. Né? Então, eu preciso transformar e estruturar esse tipo de informação. Né? Se eu tiver desse jeito que eu falei, ele não traz nenhum tipo de riqueza. Né? E os dados estruturados, eles são importantes para começar uma análise. Né? Ou então, por exemplo, é muito comum alguma empresa, ela quer fazer alguma avaliação, né, de desempenho, e ela tem os dados, ela quer fazer alguma coisa com aqueles dados, mas ela tem avaliação padronizada, estruturada de 10% dos funcionários. Né? Será que eu vou conseguir extrair alguma coisa? Né? Dependendo do volume, eu não tenho como gerar algum tipo de descoberta. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem muito a ver com um dos exemplos que você me deu quando a gente conversou. Ó. Pode dar um exemplo de descoberta que foi uma surpresa, né? Ou algo que os dados revelaram, assim, surpreendentemente. Eu acho que você tinha comentado comigo sobre as hipóteses, né? Havia uma subjetividade numa hipótese e os dados comprovaram o contrário. Exatamente. Teve um caso de uma empresa em que eles estavam questionando muito o processo de meritocracia. Né? Então, eles têm isso, né, de uma forma conceitual, em que eles tentam aplicar nos diversos processos de RH, e na própria pesquisa de clima que fizemos com os funcionários, isso não estava, né, aparecendo de uma forma tão clara, e a ideia era, né, identificar como que esse problema acontecia.
E aí, na análise de dados, nós percebemos que o grande ponto que, né, agravava a situação era a questão da liderança, né, e não da liderança de forma geral, mas sim na forma, né, de como que as pessoas enxergavam a competência dos seus líderes e também a comunicação. Né? Então, o problema não era a meritocracia em si, né? Isso era entendido pelas pessoas, só que a forma como os líderes reportam isso, né, como que eles traduzem a mensagem da meritocracia é que vai fazer a diferença. Né? Então a empresa estava pensando que o problema era um ponto, só que na verdade era ajustar a forma da comunicação. Perfeito. Eu quero falar um pouquinho sobre hipóteses, mas antes disso, eu quero só lembrá-los que esse bate-papo aqui no Instagram, ele é uma forma da gente esquentar o tema do RH Talks também, tá? Então, quem tá aqui, que tem interesse pelo tema do People Analytics e não se inscreveu ainda no RH Talks, que é um evento gratuito e online, só correr lá na bio depois da live, que o link da inscrição tá lá. Vocês conseguem ver todo mundo que vai participar com a gente, todos os temas que a gente vai tratar, o que a gente vai abordar, todos os cases, tá? Então, só correr lá na bio para poder fazer a inscrição. Vamos falar um pouquinho das hipóteses, Lina. Assim, é muito importante quem está analisando os dados entender muito do negócio, né? Porque a partir da análise dos dados, a gente formula hipóteses para responder aquela pergunta que a gente precisa, mas para formular essas hipóteses, a gente tem que ter um entendimento muito claro do negócio, né? Com certeza, a gente precisa entender qual é a estratégia da empresa, né, qual é o grande objetivo e o RH por meio desses dados que ela tem, ou pela sua área ou por outras também, porque nem sempre ela centraliza todas as informações sobre pessoas. A gente precisa ver o que é necessário para conseguir, né, identificar alguma coisa. E eu vejo que o grande desafio das empresas, né, costuma ser esse, né? Primeiro tem que entender qual é o problema. Esse problema tem que estar relacionado, né, de acordo com a importância que a empresa dá, como que ela prioriza esse problema, e aí sim, né, identificar que dados eu tenho e como que eu posso chegar nesse objetivo. Eu preciso atender adequadamente. Né? Não adianta eu sair procurando uma solução. Eu Vamos, preciso primeiro entender o problema. vamos dar um exemplo prático, talvez até a gente continuar nessa pauta de diversidade, né? Vamos entender que nós temos dados estruturados e chegamos à resposta. A pergunta era, né? Nós temos times diversos? Aí os dados nos mostraram que não temos times Uhum, diversos, né? Quais são as hipóteses, né? As hipóteses podem, por exemplo, ser problemas de atração, ou seja, pessoas diversas nem chegam ao nosso banco de talentos. Pode ser que uhum, essas pessoas chegam no nosso banco de talentos e, de alguma maneira, no processo seletivo, a gente não consegue fazer com que elas passem de etapa para etapa, né? Às vezes por uma questão de segurança delas, por uma questão de vieses dos recrutadores, algo desse tipo, né? Pode ter alguma correlação com a liderança, né, na hora de escolher as pessoas, por exemplo. Pode uhum. ser que a gente não está tendo uma comunicação clara. Então, olha que a gente já tem o quê? Umas 3, 4 hipóteses, né? E diante de uma pergunta, temos times diversos ou não? Não, não temos. Aí é a pergunta, hipóteses, atração, etapas de seleção, liderança, vieses inconscientes. A gente vai validar, né, Lina? E a gente vai validar e tentar corrigir cada uma dessas coisas para tentar ter essa pergunta não apenas respondida como solucionada. É mais ou menos esse fluxo? É isso mesmo, mais ou menos esse fluxo, né? A gente costuma dizer que precisa responder 5 porquês, né? Então, é a primeira coisa, né? Existe diversidade? Não, por quê? Né? A gente chegando no segundo ponto, porque as pessoas não estão aqui, né? Então, por isso que não existe diversidade. Porque as pessoas não estão aqui? Porque elas não chegam, Perfeito. né? E porque elas não chegam. Então, a gente vai respondendo esses porquês e os dados vão auxiliando nesse processo, né? Por que que a gente tem algum problema. É, e a ideia é essa, né? Que a gente, a partir de algo que incomoda, tentar buscar né, essas saídas. E é muito comum isso, né? Muitas vezes a empresa está incomodada com algum indicador, mas nem sempre aquele indicador, né? Aquele indicador é só um reflexo de vários outros problemas que vêm antes, né? É muito comum uma empresa ficar preocupada com seu turnover, né? É muito comum, né? E, por que que o turnover é alto? É uma cobrança da diretoria, né? O turnover está alto, o turnover subiu, mas por quê? Né? O turnover não sobe sozinho. Né? O turnover tem muitas explicações e que muitas vezes costuma ser essa qualidade do ambiente de trabalho. Né? Algo não agrada o funcionário e esse funcionário tem, então,
né, essa intenção de sair. Legal, vamos falar um pouquinho do papel da liderança nesse processo, né? Assim, eu acho que o RH por si só muitas vezes acaba tomando para si a responsabilidade de resolver todos os problemas que a gente levanta a bola ou problemas de gente de modo geral, e esquece de entender e de contar com a liderança para fazer isso no dia a dia, né? E aí em People Analytics não é diferente, né? Então a gente tem uma pergunta que pode ser formulada junto com a liderança de a gente faz as devidas descobertas e depois que a gente vai agir, a gente precisa contar com o líder, que é porque é ele que vai no dia a dia, né, Lina? Uhum. O líder é aquele que vai sentir mais, né, um pouco além dos dados, né, porque o RH geralmente está distante, não é o RH, ele, claro, facilita todo o processo, organiza tudo que tem que ser feito em relação às pessoas, mas quem faz no dia a dia a gestão são os líderes da empresa, né, então os líderes que precisam ter esse feeling, né, eu acho que isso está acontecendo, e a partir disso reportar, porque são eles que vão identificando, né, esses problemas, os obstáculos, o porquê de um indicador, né, não estar bem, o porquê de determinado fenômeno acontecer, e é nisso que ele precisa, né, passar esses pontos para o RH. Né? Então, o RH vai coletar todas essas informações, que são essas impressões, e por meio dos dados, né, confirmar ou não confirmar, porque muitas vezes pode ser uma informação equivocada também. Né? Tem muito gestor que costuma relatar esse tipo de questão, né? Ah, eu acho que isso está acontecendo, né? Eu acho que os funcionários estão insatisfeitos com alguma coisa. E aí a gente vai olhar, né? Uma pesquisa de clima, por exemplo, consegue indicar vários desses pontos. Né? Realmente, isso é verdade, isso não é, isso é relativo. Né? E a gente faz essas comparações com o mercado também. E é legal quando a gente traz uma mindset de dados para dentro da nossa gestão, como RH, né? A gente consegue estimular o líder a pensar assim também. Então, nesse exemplo mesmo que Uhum. você deu, né? Eu acho que isso, eu acho que aquilo, eu acho que a resposta imediata do RH é vamos validar, vamos entender, vamos buscar entender, né? Porque às vezes a gente, na nossa Uhum. subjetividade humana e natural, a gente acaba, se concorda com ele, concordando, se não concorda, discordando e ponto, né? A gente Isso. não parte por uma validação e por uma neutralidade. Eu acho que os dados eles trazem a neutralidade que a gente precisa para tomar decisões mais estratégicas e mais neutras, né? Eu acho que ele consegue dar esse tom e amarrar mais com o estratégico também, né? Sim, e a ideia é essa, né? Porque às vezes também, né, os números podem dizer uma coisa e a gente desmistifica, né? E o que eu gosto muito né, de trabalhar com isso é porque a gente olha vários números que são frios, é claro, né? Os números são números, mas o interessante é como que o gestor também identifica, né? Por que aqueles números são daquela forma. Ele precisa encontrar as justificativas, né? A gente não pode pensar que aquele dado é daquele jeito e pronto. Né? Tudo se explica. E quando a gente tem esses né, motivos por trás, é que torna mais interessante essa análise. Né? Não adianta a gente só falar, os funcionários estão insatisfeitos com o salário. Né? Isso costuma acontecer em quase toda a pesquisa. Mas por quê? Né? E tá quanto insatisfeito, né? O quanto que isso é preocupante. Porque não adianta só né, trazer como solução o aumento de salário, porque senão todas as empresas teriam que aumentar o salário. Né? Então, é identificar realmente estamos fora de pesquisa salarial ou estamos dentro? Estamos fora do benchmark que o GPTW tem ou não? Né? As pessoas não estão percebendo os benefícios eventualmente. Né? Então, é identificar o que causa determinado número né, aparecer na nossa planilha. Ou às vezes elas estão deslocando um problema real para a questão financeira, né? Nem sempre tem a ver necessariamente com o salário. Às vezes é o comportamento financeiro das pessoas que traz essa impressão negativa. Exatamente. Bom, você falou essa questão e eu trazendo a questão do mindset de dados também. Na semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho com a Rede Globo e com a Localiza. São dois cases que a gente vai trazer. E um deles, a Rede Globo especificamente, eles vão falar sobre 5 pilares que eles criaram para organizar os projetos de analytics. Grande parte dos pilares tem relação com a maneira natural que o mercado trata, né, o processo de analytics. Mas tem um ponto que é super importante que eles trouxeram para dentro
dessa curva, né, desses pilares, que é o pilar de education. Então, sempre que eles vão falar sobre People Analytics com o próprio tipo de RH ou com a liderança, eles sempre junto com aquele assunto de analytics, seja uma análise, um gráfico, uma hipótese, um problema, uma pergunta, eles sempre trazem o pilar de education para dentro daquele assunto, exatamente para garantir que o outro está dando conta de entender, que ele vai dar conta de ter uma troca, que ele vai dar continuidade naquele projeto, entendendo realmente que a gente tem que ter esse mindset para operar projetos como esse, né, Lê? Sim, é muito interessante, né? Porque nem sempre os projetos vêm junto com essa parte, né? E o entendimento é mais do que, né, importante de tudo que a gente vai fazer em relação aos dados. Não adianta só a gente levar ou entregar, mas sim fazer com que as pessoas internalizem essas informações, né? Entendam a importância, entendam os resultados e também estejam prontos para trabalhar com esse mindset de dados, né? Porque todo mundo no final é responsável ou corresponsável por esse processo, né? A gente não tem os dados se todo mundo não faz a sua parte, né? De entrar no sistema, de colocar ali as informações que são relevantes, né? Aqui já saindo um pouco de people, mas sobre as vendas que você faz, as negociações, as pesquisas de mercado, né? Tudo isso são informações que precisam estar em algum lugar, senão a gente não tem como concluir, né? Como que nós estamos em relação aos clientes? Nós só vamos saber se esses dados estiverem também, né, em algum sistema, em alguma plataforma. Né? A mesma coisa em relação às pessoas. Nós só temos as respostas se nós temos os dados. Né? E quando os dados não são coletados, nós não conseguimos ajudar muito. Né? Bom, muito bem. Vou fazer uma pergunta aqui. Daqui a pouco eu vou abrir, assim que eu fizer, eu vou abrir os comentários, que eu quero ouvir um pouquinho do que vocês estão achando, o que vocês querem que fale, enfim, fazer pergunta aqui também. Eu quero falar um pouquinho sobre a carreira do cientista de dados, tá? Quem me acompanha há um tempo, acompanha os projetos do RH Prime, sabe que a minha grande missão realmente é educar o mercado de RH, capacitar os profissionais de RH para as demandas do mercado digital. E eu acho que People Analytics, eu acho não, né? Eu acho que o mercado entende que People Analytics é um tema que, de fato, a gente tem que ter entendimento. Obviamente, se você vai ser um cientista de dados com maior profundidade, né? Mas se não, se você não vai ser um cientista de dados, tem que ter um mínimo de entendimento de ferramenta, de como funciona, de como produzir dados, né? Porque às vezes você não é da área de analytics, por exemplo, mas é da área de atração e recrutamento e tem que entender como gerar bons dados para gerar bons insights para a área de analytics, né? Então é importante a gente ter um entendimento mínimo para a gente conseguir operar estrategicamente nesse mercado hoje. Então eu queria que você contasse um pouquinho da tua história profissional mesmo, né? Como é que você se preparou, como é que você se tornou cientista de dados, como na tua percepção hoje as pessoas podem fazer para se preparar, que tipo de ferramentas elas precisam conhecer, que tipo de cursos ou livros eventualmente elas precisam ler, realmente para que elas consigam entender, vamos pensar no caso da carreira do cientista de dados, tá? Mais profundamente sobre o tema para conseguir atuar, por favor. Muito bom. É uma pergunta que, né, é difícil no sentido de que não existe essa carreira de maneira formal, como existe a carreira do psicólogo, a carreira do administrador, a carreira do médico, né, em que a gente vai lá e matricula num curso e vai estudar. Né? É uma carreira que envolve pessoas que vêm de diversas formações, de diversas origens e que, né, gostam de interagir com dados, mas também com negócios, né? Como você mesma falou, se não tivesse interação com a parte de business, não tem como a gente conseguir também, né, trabalhar com os dados, porque fica ali, né, colocando dados para lá e para cá, não sai nada se a gente não tem, né, um direcionamento com visão de negócio. E então, quando, né, eu vejo sobre como eu cheguei, né, para esse lado, eu tenho formação em administração, e aí eu sempre gostei de estudos, de pesquisa, então eu pensei, eu vou continuar o mestrado, doutorado, porque eu gosto de pesquisa. E aí, né, a ideia era essa, ser pesquisadora. Só que quando eu vi, né, estudando na pós-graduação, percebi que todo mundo ia ser professor. Então eu pensei, realmente, não existe esse tipo de papel, né, de ser pesquisador só, né, pelo menos no Brasil.
E aí, claro, também fui ser docente, isso aí é outra coisa, né? Mas eu sempre procurava ter essa parte de investigação, de pesquisa que fosse exigida de mim, né? Então, estudei administração, sempre gostei de números, pensei que fosse para finanças, mas no fim gostei mais de gestão de pessoas, porque né, tudo é incerto em pessoas, né? Em finanças tem muita coisa mais exata, né? É mais fixa já. São fórmulas que a gente aplica e teoricamente dá certo, mas né, quando eu fui pesquisando e trabalhando com isso, no meu mestrado eu tentei trabalhar tanto a parte quantitativa quanto a parte qualitativa, né? Entendo que existe essa importância dos dois lados. E aí no GPTW, né, surgiu essa oportunidade, onde eu já tinha sido consultora antes, de trabalhar com conteúdo. Né? Então, comecei trabalhando com conteúdo, com os dados que nós tínhamos, com o objetivo de né, conseguir divulgar mais sobre como são as melhores empresas, né, o que essas melhores empresas fazem, por que elas são diferenciadas. Então, foi criada a área de Analytics né, no ano passado e a gente começou a né, consolidar melhor os dados que nós temos, porque também né, não é igual a qualquer outra empresa, nem todos os dados estão estruturados. Então, a ideia é essa, né, estruturá-los para que a gente consiga trazer né, mais informações que consigam né, comprovar aquilo que a gente já tem de intuição, aquilo que a gente já tem como opinião, mas que aí é uma opinião comprovada. É, E trabalhar com os bancos de dados, né? Integração de bancos de dados são bem importantes. Trabalhar com dados externos, que são os dados das empresas, né? Trabalhar com outras informações que vão fazendo sentido quando estão juntos, né? quando eu entrevistei algumas pessoas para Analytics no RH Summit, em algum conteúdo, não vou me lembrar qual, a pessoa trouxe a perspectiva de que dentro de um time de Analytics, a mesma pessoa que fazia análise dos dados, organização dos dados, estruturar os dados, correlacionar números, não era a mesma pessoa que puxava os insights estratégicos. Até mesmo porque exigia-se habilidades diferentes. Que eu acho que tem um pouco a ver com a pergunta que acho que foi o Léo que fez aqui, para a gente qual que é o nível de conhecimento estatístico que um profissional de RH precisa ter para operar com People Analytics. São pessoas, na sua percepção, né? É a mesma pessoa quem cuida do dia a dia do dado, de fragmentar esse dado, de operar as ferramentas, um BI, um banco de dados, por exemplo, e a pessoa que olha para aquele resultado, aquelas correlações e interpreta? Ótima pergunta, né? Geralmente são pessoas diferentes, porque são capacidades também que nem sempre uma só pessoa consegue agregar tudo junto. E aí a minha parte é mais essa, como você comentou, né? De ter os insights, de ter o contato com o cliente, de realmente ouvir o cliente, quais são os seus problemas, porque, como a gente comentou, né? Nem sempre ele sabe identificar exatamente o problema, né? Ele identifica, assim, as preocupações, né? As cobranças e as metas da diretoria, mas não exatamente o problema que está acontecendo na empresa, né? Então, eu tenho mais esse papel de ter essa interação, de depois levar os resultados também, mas a parte de processar realmente, integrar as bases, né, a gente conta com a equipe de tecnologia. Né? Então, a gente tem os programadores, e aí sim a parte mais técnica, que vão né, trabalhar, integrar de acordo com as demandas que eu tenho. Eu vejo vários modelos, assim, né? Eu conversei com várias pessoas nos últimos 2 anos e eu vejo várias formas, né? Então, eu vejo, por exemplo, aqui na Hotmart, aqui em BH, a gente tem uma pessoa que é de People, era de People, e ela foi para People Analytics, né? E aí ela tem habilidade e conhecimento técnico de RH e ela se aprofundou muito, ela estudou muito nas questões técnicas da questão dos dados, né? Então, ela fez, por exemplo, cursos de lógica de programação, né, de BI, de banco de dados, para operar mesmo os dados ao mesmo tempo em que ela tinha essa leitura de RH. Né? Então ela pedalou bastante, mas hoje ela dá conta de assumir esses dois lugares, que é a Isa. A gente tem, por exemplo, grande parte das empresas que eu vejo hoje são áreas separadas. Então tem a área de analytics, que muitas vezes ela está na área de tecnologia, que é uma Sim, área de tecnologia mais técnica, né? técnica que suporta as demandas de negócio. Então, não só de RH,
né? Mas suporta a demanda de analytics do todo, de todo mundo, de todas as áreas. E tem, por exemplo, que é um dos cases que a gente vai apresentar, se não me engano, é o da Rede Globo também, que eles têm a área de tecnologia e a área de analytics que suporta a empresa inteira, menos RH. Para os desafios que o RH tinha, eles pegaram uma pessoa exclusiva para People, então uma pessoa que entendia dos processos de RH e se especializou em analytics, é uma pessoa que tem habilidades de números, de exatas, de lógica, de correlação, entende da ferramenta, trouxe para dentro de People e opera, e ele, na verdade, ele é um staff, assim, um apoio para os business partners, né? Então, o BP, ele traz o problema do cliente interno, né? E eles formulam juntos as perguntas, as hipóteses, quais são os dados que a gente tem que coletar, quais são os dados que a gente tem, quais são os dados que precisam ser organizados, né? Então, assim, tem várias formas de se fazer isso. Uma coisa que na minha cabeça é importante reforçar é que não dá também para ter todas as habilidades em uma pessoa só. Dá pra gente achar que hoje eu trabalhei com people minha vida inteira, né? Na área de RH minha vida inteira, e agora fazendo 2, 3 cursos, eu vou dar conta de operar, por exemplo, os dados e gerar insights e agir diante deles. Eu acho que é uma coisa que acaba frustrando. E eu acho que esse nível de frustração é algo que fez muito parte no começo, quando a gente começou a falar sobre People Analytics. As pessoas tentaram, olharam para aquilo tudo e falaram, putz, mas eu não tenho habilidade para isso, como que eu vou fazer? Né? Você Uhum. percebe que teve essa dificuldade de adaptação do RH a isso, eles acabaram deixando de mão ou acabaram contratando, às vezes, um estatístico ou um terceiro, enfim. E só ter um estatístico, né? Claro que é importante, mas também não adianta muito se ele não tiver a visão do negócio, né? Ele precisa estar bem incorporado com as funções e as demandas de RH. No meu caso, eu não tenho essas habilidades de programação, tenho tentado aprender, né? É um desafio também. Eu não sei se não sei se é igual a idioma, que é mais fácil aprender quando criança, não foi o meu caso, mas o que eu tenho bastante conhecimento de estatística, né? Então me ajuda bastante a pedir os processamentos que são necessários, né? Então eu estudei bastante de disciplinas de estatística e claro que contribuem para isso, né? Então são ferramentas que dependendo de como os dados já estão, né? Eu consigo sim processar em alguns softwares como SPSS ou R. Legal. Tem uma pergunta aqui. Nossa, tem uma obra em cima da minha casa, tá muito barulho. Dá para ouvir só um pouquinho, mas eu acho que eu também estou com ruído aqui. Vou fechar minha porta aqui um segundo. Tá bom. Bom, vamos lá. Tá perguntando aqui sobre livro, indicação de livro para indicadores de RH, mas eu acho que nem é a questão, não sei se vai vir algum na sua cabeça, mas é importante a gente reforçar que People Analytics ele não é para gerar indicadores de RH, ele gera também, né? Ele pode gerar indicadores para se acompanhar, mas ele é muito mais profundo, muito mais estratégico e muito mais específico, né, Lina? Assim, vai ter um conteúdo também a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, que não é só. As pessoas acham que às vezes a gente vê os analytics só para analisar turnover e falar assim: nosso turnover é esse. Tá, mas e aí? Não é. Não é. Explicar o turnover, por exemplo, né? Explicar o absenteísmo, né? Explicar porque tem pouca gente para sendo candidato para alguma vaga, né? Então são as explicações e que vêm por meio de dados, né? E esses dados são diversos, como eu comentei, podem ser internos, né? Podem ser explicados, mas também externos, né? Por exemplo, porque não tem tanto candidato, né? São às vezes dados externos, ou porque a marca não é forte, então tem que trabalhar com marketing, né? Alguma forma de identificar isso, né? E aí também perguntando, né? Aqueles que chegam, que deixam de chegar porque acontece, né, aquilo. Então, os indicadores, na verdade, eles são só reflexos, né? Os indicadores, eles são só, né, alguns pontos que vão fazer com que a gente acenda uma luz de alerta, né? Olha só, isso aqui está perigoso, né? Aumentou o turnover, né? Caiu a produtividade. Então, o que nós fazemos? Né? E aí sim, medir. Né? Saber medir é o mais importante, porque se nós não temos as variáveis certas ou bem medidas, elas não dizem nada. Né? Não adianta a gente fazer perguntas que não vão
dar uma resposta suficiente. Né? Mesma coisa, por exemplo, a gente pode perguntar, pode ser um equívoco muitas vezes, né? Se os funcionários gostam ou estão satisfeitos com determinados benefícios. Podem, podem dizer que sim ou que não, muitas vezes vão dizer que sim, só que é diferente de nós calcularmos o quanto as pessoas usam aquele benefício. Né? Gostar, ela pode dizer que gosta porque ela não quer perder, mas também não usa ou não acha útil. Né? Então, será que nós fazemos as perguntas corretas? Né? Será que nós olhamos para, né, as variáveis corretas? E é isso que nós precisamos sempre ter um espírito crítico, né, e não só olhar o indicador, porque a gente pode olhar o indicador e vai dizer qualquer coisa, né? Sim, as pessoas estão satisfeitas com os benefícios, né? Mas até que ponto que isso realmente, né, traz satisfação, traz orgulho para a pessoa, né? É útil e realmente contribui para o pacote de remuneração que a empresa propõe. Legal, a galera ainda está perguntando aqui de ferramentas, tá? Conta pra gente o que que vocês usam hoje aí na GPTW, o que que você vê as pessoas usando, o que que é importante se conhecer. Sim, aí como, né, eu comentei, eu trabalho junto com a área de tecnologia. Eles usam bastante o Power BI para fazer as análises das empresas, só que de forma isolada, isso vai como entrega para os clientes. E da minha parte, né, como eu comentei, eu uso o R, né, o SPSS, que são pacotes de estatística, e também, né, o Excel para algumas fórmulas mais simples e que podem trazer alguns visuais também para as pessoas enxergarem os resultados já mais finais. Né? E a equipe que trabalha de programação, né, ela trabalha com o Python. Legal, mas assim, é importante entender também que o Excel ele ajuda em muita coisa, né? Em muita coisa, Com especialmente certeza, no ano, né? com certeza. Eu gosto bastante, mas é porque eu tenho mais experiência com o Excel. Né? O Excel ele traz hoje muitas soluções. Né? Ele tem as ferramentas de solver, de análise de dados, ele tem muitas possibilidades, não é tão limitado quanto já foi antes, né? É só a gente colocar lá os suplementos e eles conseguem sim trazer também, né, vários tipos de análises. Eles só não são tão completos quando a gente tem algumas estatísticas multivariadas, né, que precisam realmente, né, de software específico. Legal, mas independente das ferramentas, gente, acho que é super legal a gente reforçar, e aí eu vou usar isso como a minha mensagem final, fica à vontade também logo depois para trazer a tua, é que independente da ferramenta, é sempre importante a gente ter uma aderência ao tema, no sentido de virar a chave mesmo. Sabe que às vezes você não vai ter, por exemplo, uma experiência ou uma habilidade de lidar com uma ferramenta para organizar os dados, mas como eu disse lá atrás, você como uma pessoa de RH tem que saber gerar bons dados, tem que saber gerar bons insights, tem que saber levantar boas bolas, boas hipóteses para os problemas, né? Conhecer o negócio, conhecer o seu cliente, conhecer o produto, né? Que às vezes as pessoas acham que, eu sei o que minha empresa faz isso. Mas você não entende tão bem o produto, não entende o cliente que consome o produto, para entender as respostas que eventualmente você precisa dar para algumas perguntas. Então, muito além de saber quais ferramentas eu preciso estudar, preciso aprofundar alguma coisa nesse sentido, tenta entender se os dados que você está gerando hoje são dados importantes, relevantes, se eles respondem a alguma resposta, alguma pergunta, né? Se de fato eles serão úteis para alguma coisa ou não. Né? Se eu estou, por exemplo, pedindo para, na hora da admissão, o colaborador preencher um tanto de dado que eu nunca vou usar, e eu estou só desgastando a experiência com ele quando ele está entrando, ou o próprio candidato, quando eu peço ele para preencher um formulário, ou uma prova, ou alguma coisa nesse sentido, o que, que eu vou fazer com aquela informação? Né? Então, assim, é super importante a gente entender que os dados precisam ser produzidos para serem utilizados. Né? E que uma vez utilizados, a gente tem que responder uma pergunta, gerar uma hipótese e resolver o problema. Se a gente não está seguindo esse ciclo, aí o problema está aí. Né? E eu acho que isso tem muito mais a ver com o mindset, com a maneira como você pensa, solução, como é que você vai entrando dentro do problema do que necessariamente com as ferramentas que eventualmente você vai usar, né? Ferramentas, Uhum. mais que você não saiba quais são, você às vezes dá um Google e você acha um tanto, e tem um tanto de curso gratuito. Mas se você não virar essa chavinha e não entender a importância dos dados e que você tem que ter uma boa pergunta a se fazer, não vai adiantar você entender de Power BI, de Excel, de nada disso. Você vai olhar para aquele tanto de dados, como diz a Alina, né? Vai torturar os dados para tentar
te trazer uma resposta de uma pergunta que nem você sabe qual é, né? Então é bem importante a gente entender isso. Para reforçar, na semana que vem, a gente tem o RH Talks, a gente vai passar pela jornada do colaborador de ponta a ponta. Então, a gente vai falar, por exemplo, de como mensurar resultado de canais de atração. Então, rede social, página de carreira, marketing de conteúdo, como que eu vou administrar ads, como é que eu vou administrar, como é que eu vou trabalhar com pixel em página. A gente vai entrar no detalhe mesmo das coisas para poder dar a vocês dimensão de fato com tudo que vocês podem fazer com os dados nas mãos, né? Então não percam, quem não se inscreveu ainda, tá lá na bio o link, fiquem à vontade. Quem ainda não segue o RH Prime, acho que não deve ter, né? Mas pode ficar à vontade aqui para seguir. Seguir também a Great Place to Work, quem são os nossos seguidores também, que está aqui representado pela Lina. Eu também tenho meu Instagram, vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês, se quiserem me seguir lá. Lina, super obrigada. Deixa sua mensagem final para quem está nos ouvindo aí. Muito bom. Né, você falou sobre isso, mas eu acho muito importante, além, né, do que a gente já tem de dados, conversar muito com o cliente. Né, essa interação que nós temos, na verdade, claro, o cliente final, que são as pessoas que precisam daquelas informações ou daqueles resultados, porque são eles que têm as preocupações, né? São eles que vivenciam essas dificuldades do dia a dia, ouvi-las, porque são elas que, né, têm algo a dizer. E a partir disso a gente vai, né, captando essas pistas. E, de novo, o que a gente não mede, a gente não consegue fazer nada. Então, passar a medir aquilo que é importante, né? Eu acho que isso é bem, bem importante, porque depois o pessoal vai querer saber, né, por que uma coisa acontece, você não tem informação, você, né, fica ali sem nada. Né? Então, passar a medir tudo o que for importante, como você falou, perguntar só o que for necessário, que a gente não pode perder tempo de ninguém também. Né? E a ideia é essa, que a gente consiga sempre enriquecer os nossos argumentos, né? E sair de opiniões para realmente chegar em fatos. Perfeito. A Lina, ela tá no LinkedIn também como Lina. Qual que é o seu sobrenome? Lina Nakata. Isso, a Gé, Chará, até perguntou aqui se ela pode te chamar lá para tirar umas dúvidas. Acho que sim, né? Pode sim, claro. Me chama também, já se você precisar de alguma coisa, vi aí que você está fazendo a tua pós, não sei, acho até que você já me pediu lá no LinkedIn, né? Vou ver se eu acho os materiais para te mandar. Também estou no LinkedIn como Jéssica Martins, fiquem à vontade para me seguir lá, interagir também. Lina, super obrigada novamente, pessoal. Até o próximo conteúdo. Vai ficar gravada a live. Então, para quem não assistiu desde o começo, eu vou deixar aqui. Aproveita para encaminhar para os seus colegas aí também. Tá bom, pessoal? Obrigada. Obrigada. Até mais.